Seja muito bem-vindo ao canal de Volta à Vida, o lugar onde a gente compartilha da palavra de Deus e assim cresce em graça e em conhecimento para termos uma vida incrível na face da terra. Hoje nós vamos falar sobre alicerce, estrutura, aquilo que fundamenta a nossa vida com Deus, a nossa comunhão com o Senhor, o nosso propósito de vida, e nós vamos usar a parábola do jovem rico para tratar desse assunto de uma maneira muito importante para poder abençoar a sua vida, abençoar os seus dias e fazer com que você possa ter uma vida extraordinária. Antes eu peço a sua ajuda para você ajudar esse canal a crescer. Eu preciso com que você faça os seus comentários, com que você deixe o seu like nos nossos vídeos, que você possa fazer a inscrição e ativar as notificações para que quando chegar um vídeo no canal você possa estar assistindo. E essa participação sua é muito importante porque sem você a gente não vai conseguir levar essa palavra para mais pessoas. Essa palavra que é tão importante e capaz de abençoar outras vidas, tá? Então a sua participação é fundamental para o crescimento desse trabalho. E se você perguntar, Haroldo, por que eu preciso que o canal de Volta à Vida cresça? É que o nosso propósito de crescimento é reverter tudo aquilo que a gente conseguir em favor da Casa de Recuperação de Volta à Vida, para que nós possamos continuar a cuidar de maneira social daqueles que precisam, não tem mais família, para que a gente possa criar uma estrutura na Casa de Volta à Vida e abençoar mais pessoas. Mas vamos lá. Deus ele tem uma palavra para a nossa vida e eu não tenho dúvidas, né, de que essa palavra ela vai nos transformar. Eu me lembro de uma vez que eu estava pregando sobre a igreja de Filadélfia e o Senhor me fez entrar um pouco na cultura da cidade, conhecer um pouco da história daquele lugar antes da ministração. E dentro daquilo que eu conhecia, que aquela era uma cidade que houve um tempo que ela foi abalada por terremotos e tremores de terra. E as pessoas que tiveram experiências, né, com tremores de terra, elas relatam que essa é uma das dificuldades mais difíceis que existem, porque tudo aquilo que você pensa está firme passa a ser abalado, tudo aquilo que era imóvel passa a se movimentar. Então a sua estrutura muda, as suas confianças são abaladas e isso é muito complicado. E eu queria falar de alicerce porque muitas vezes nós podemos estar pensando que a nossa vida em Deus ela está alicerçada por causa daquilo que a gente está conquistando, alcançando, vivendo, e de uma maneira muito clara esse texto vai mostrar que a vida desse jovem, dentro daquilo que era a visão de Cristo, estava equivocada. O que ele pensava para a sua vida estava certo, ele estava conquistando aquilo que ele queria, que ele almejava, mas aos olhos de Jesus, ele se tornou uma pessoa reprovável, uma pessoa que não conseguiu viver e acompanhar o chamado que Cristo tinha para a vida dele. Para a gente começar, eu vou ler com vocês Mateus 19, 23, que diz assim: Então Jesus disse aos seus discípulos: Em verdade, lhes digo que dificilmente entrará no reino de Deus um homem rico. E ainda digo que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Jesus está usando essa palavra para orientar, ensinar, discipular aqueles que aceitaram o chamado. E isso está agora em contraste com alguém que recusou o chamado. Uma coisa que fica clara nos evangelhos de Jesus é que todos aqueles que aceitaram esse convite de deixar e seguir se tornaram apóstolos. E o jovem rico é alguém que foi convidado a deixar, foi chamado a acompanhar, mas ele decidiu seguir outra jornada. Mas a questão está em Jesus deixar bem claro a dificuldade da salvação para alguém que está apegado em alguma coisa. E nós sabemos que existem pessoas que são ricos de dinheiro e existem pessoas que são ricos em generosidade. Então aquele que é rico em dinheiro, aquele que possui muitos valores e se firma nessas coisas, essa é uma pessoa que corre o risco de perder a salvação por causa da riqueza ter se tornado um ídolo, uma estrutura onde ela se firma. Aquele que é rico em generosidade, em amor, em compaixão, a riqueza vai passar pela vida dele e vai servir como um propósito. Mas uma coisa que fica clara é que o jovem rico ele está abrindo mão de uma vida com Jesus por causa de uma situação que ele não consegue desapegar. Nesse momento que ele recebe o convite,
A gente vai ver que Jesus está conversando com ele, ele diz que obedece à palavra, que ele cumpre os mandamentos e talvez aquilo que era seu objetivo de vida ele alcançou, que era ter uma vida estável, uma vida próspera, e ele até associa isso, o fato de eu obedecer a todos os mandamentos faz com que eu sou uma pessoa abençoada. Muitos estão buscando esse tipo de bênção, muitos estão buscando apenas aquilo que o Evangelho pode me trazer de retorno material, físico, e esse é um pensamento totalmente equivocado, a gente precisa se policiar muito nisso. Mas diante da possibilidade, a vida eterna e abrir mão das coisas, ele rejeita esse convite, não aceita essa proposta e ele vai seguir outra jornada. Mas o fato de não abrir mão de uma coisa faz a gente entender e pensar por que esse jovem não conseguiu. E aí muitas outras coisas estão associadas a essa decisão de abrir mão de uma coisa só que ele não conseguiu ter. E vamos lá. Primeiro, esse é um jovem que tinha dúvidas, tá? Nós sabemos que a dúvida é um sentimento negativo. O Senhor nos chamou para ter uma vida de certeza. Deus, ele não quer que o nosso coração seja dúbio, duvidoso, incerto, tá? Mas esse é alguém que obedece à palavra do Senhor, mas não tem certeza do que a palavra pode fazer. Obedece à palavra do Senhor, mas não tem convicção de onde essa obediência está levando ele a viver, aonde ele vai chegar com essa obediência. E o que é dúvida? Dúvida é a incerteza entre confirmar ou negar a realidade de um fato. Nós vivemos o Evangelho e nós precisamos estar claros e certos daquilo que a nossa vida cristã, dos nossos atos cristãos, vão definir o nosso futuro, não somente o nosso presente, mas o nosso futuro. Esse jovem deixa claro que por causa da dúvida ele obedecia a palavra, mas ele não sabia se a certeza da salvação estava, se ele estava garantido a ser salvo. E isso é um problema. Porque se nós temos dúvidas quanto à nossa salvação, a gente pode ter uma vida qualquer aqui na Terra, e prova disso é que mais uma definição de dúvida é várias possibilidades de ação. Então a pessoa que não tem certeza, a pessoa que não é convicta, a pessoa que não sabe o que vai viver, o que vai fazer, essa é uma pessoa que pode se manifestar de várias formas e ter muitos comportamentos coerentes ou incoerentes com a declaração de vida que ela passou a ter. Então, o que a gente precisa buscar? Quebrar a dúvida, passar a ter certezas do que a nossa vida com Deus trará como resultado. Outro comportamento que esse jovem deixa bem claro no seu relacionamento e na sua vida com Deus é o objetivo. Qual é o objetivo da obediência desse jovem? Ele era próspero, mas não era salvo. Ele cantava, mas ele não conseguia adorar. Deus levantou no Antigo Testamento muitos profetas para questionar a obediência, a adoração, a vida de santidade do povo que ele chamou para viver na sua presença. E aonde estava esse questionamento que Deus fazia? No fato das pessoas estarem tendo uma vida com Deus, mas com o coração em outro lugar. Fica claro nesse texto que entre Deus e a riqueza, esse jovem não consegue abrir mão da riqueza. Ele perde a salvação, pelo menos no texto a gente vai ver que ele abre mão da salvação para manter a riqueza. E muitas pessoas ainda hoje estão entrando dentro de uma igreja para consertarem as circunstâncias da sua vida física, abrindo mão das suas vidas espirituais. Por mais que viver o Evangelho possa fazer de mim uma pessoa próspera e abençoada, por mais que viver o Evangelho possa transformar a minha vida financeira, eu sou prova disso. Antes de Jesus eu era um mendigo. Para quem não sabe, eu era um morador de rua, eu era uma pessoa que não tinha nem ele nem beira. E depois que eu aceitei Jesus, a minha vida se estabilizou. Mas esse não pode ser o principal fundamento da nossa vida. O objetivo da vida de um cristão tem que ser o céu, tem que ser a salvação, tem que entender que essa vida vai passar e nós estaremos na presença do Senhor para sempre. A terceira ação ou comportamento é o apego desse jovem. Em que ele está apegado? Está apegado no bem material?
quando Jesus diz venda tudo que tem, a gente vai ver que ele resiste e não consegue servir a Jesus. Jesus é muito claro mostrando para a gente, dizendo que ninguém pode servir a dois senhores. Ou você vai amar um e odiar o outro, ou você vai se dedicar a um e desprezar o outro. Não existe alternativas. Ou você está com Deus, ou você não está com Ele. Mas não estar com Deus não significa que você está sozinho. Certamente você está tributando a tua adoração, o teu louvor, teu agradecimento a algum outro ser ou alguma outra coisa que você pode tornar na sua vida um ídolo, e você pode passar a servir como um escravo desse Senhor que passou a te dominar. Então a gente vê que dúvida, objetivo de vida e apego desse que diz obedecer a palavra faz com que, diante do pedido do Senhor, isso surja diante dele como um terremoto. Sua vida foi abalada nesse momento. E tem muitas pessoas que ainda estão tendo abalos sísmicos em sua vida diante de uma mensagem que Jesus dá, diante de um pedido que Jesus faz, diante de uma circunstância que Jesus passa. Essa pessoa não tem capacidade, essa pessoa não tem condição, essa pessoa ela não consegue falar sim para o Senhor e não para as coisas que o Senhor está mandando a gente abrir mão. Então é fundamental, é importantíssimo com que eu me atente a isso e tenha certeza daquilo que Deus quer fazer. Então a gente tem aqui 3 problemas e a gente precisa entender na Bíblia 3 situações que venham a esclarecer e mostrar como eu devo me comportar diante daquilo que o Senhor me fala e também diante daquilo que o Senhor quer de mim. Primeiro, para a dúvida, a gente precisa ter certeza. Salmo 125:1 diz assim: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas continua firme para sempre. A nossa vida precisa ser uma vida inabalável, inatingível, independente de qualquer circunstância que nos ocorra e principalmente diante da situação de Deus nos dar um direcionamento. A vida desse jovem perdeu todo o seu senso, toda a sua estrutura de segurança foi colocada em risco diante de uma palavra que o Senhor deu a ele, e essa mesma palavra foi dita por Jesus a outras pessoas que aceitaram o convite e tiveram uma vida extraordinária, que marcaram a história e hoje servem para mim e para você de modelo. Mas para que a certeza caia por terra, eu preciso ter confiança. Os que confiam no Senhor, isso precisa ser uma certeza sobre a minha vida. A partir do momento que eu tiver confiança, certeza de que Deus está no controle de todas as coisas, tudo pode me acontecer, mas em nenhum momento eu duvidarei que Ele é o Senhor. Talvez hoje, nesse dia, o seu coração haja um abalo sísmico, você está passando por uma situação de constrangimento ou por falta de certeza. Mas Deus está falando: entregue o teu caminho nas minhas mãos, confia em mim, confia naquilo que eu faço, confia na pessoa que eu sou, e você vai ver que a sua vida nunca mais passará por esse tipo de situação. Segundo, qual é o objetivo da minha vida? Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, 28, ele diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo um propósito. Olha que coisa interessante. Será que o jovem rico amava verdadeiramente a Deus para obedecer a sua palavra, os seus mandamentos por amor? Ou ele sabia que obedecer os mandamentos do Senhor traria para ele algum tipo de benefício, algum tipo de bem que ele estaria tomando posse, conquistando e vivendo? Tudo isso precisa ser interpretado. E por que Paulo está dizendo? Se Deus está no controle e se as coisas acontecem segundo o propósito que Deus tem para a minha vida em amor, e essas coisas cooperarão para o bem, se Deus mandar eu entregar, isso vai servir para o meu bem. Se Deus mandar eu me trazer, eu me apegar, eu trazer para a minha vida, isso também cooperará para o meu bem. O jovem não conseguiu entender que a palavra de Jesus Cristo, por mais que fosse uma palavra de abrir mão de alguma coisa, traria a ele benefícios para a vida inteira. O convite de Jesus não nos leva ao sofrimento, a possibilidade de uma vida com o Senhor não nos leva ao sofrimento, tanto que ele mesmo disse: você está cansado e oprimido, venha para mim, porque eu aliviarei você. Então, qual é o seu objetivo de vida? Se o seu objetivo é o céu, todas as coisas cooperam
para o bem da sua vida, se o seu objetivo é a eternidade, todas as coisas, quer seja dor, tristeza, sofrimento, doença, em todas elas o Senhor se manifestará. E tudo isso está associado ao objetivo de vida que você tem. Se o seu objetivo é agradar o coração do teu Deus, eu não tenho dúvidas que diante de um cenário que você possa não entender, você estará firmado no propósito que Deus tem para a sua vida. E terceiro, para a gente encerrar, é o apego. Esse jovem impregnou a sua vida das riquezas e não conseguiu abrir mão delas, de cada uma delas, dividir com o próximo, mediante o convite de Jesus. E João 12, 26 diz assim: se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, este o Pai o honrará. O evangelista João está deixando bem claro: se eu tiver que me apegar em alguma coisa, que eu me apegue em Jesus. Se eu tiver que trazer para a minha vida alguma coisa e disso não largar, não abrir mão de maneira nenhuma, que eu me apegue em Jesus. Se eu tiver que trazer algo para a minha vida que venha fazer com que de jeito nenhum, ainda que custe a minha vida, eu não venha largar ou abrir mão, eu tenho que fazer isso da pessoa de Cristo. Porque aonde Cristo estiver, lá essa pessoa estará. Aonde essa pessoa estiver, lá Cristo estará com ela. E para a gente encerrar, se alguém servir o Senhor de coração, esse será honrado por meu Pai. O jovem rico infelizmente pensou que honra era aquilo que ele possuía, honra era aquilo que ele tinha, e honra está associado muito mais àquilo que a gente recebe, muito mais àquilo que a gente desfruta de algo que alguém está manifestando sobre a nossa vida. E Jesus está dizendo: se alguém tiver coragem de me servir, este será honrado de meu Pai. Paulo, ele diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que nós pedimos e daquilo que nós pensamos, daquilo que nós oramos, daquilo que nós clamamos. A nossa mente não é capaz de discernir aquilo que o Senhor pode nos dar. E eu não posso deixar essa oportunidade passar, eu não posso deixar de falar isso para você. Eu jamais seria capaz de imaginar a pessoa que eu me tornaria a partir do momento que eu decidi entregar minha vida para Cristo. Eu jamais seria capaz de imaginar o que eu viveria a partir do momento que eu entregaria a minha vida para Cristo. Isso não foi me revelado, só foi me revelado que Jesus te mora na minha vida, mas quando eu me apeguei na pessoa de Jesus, quando eu me entreguei à pessoa de Jesus Cristo, realmente eu acabei desfrutando coisas que para mim eram incabíveis. Eu não tinha a verdadeira noção, a minha mente não era capaz de imaginar que eu poderia viver todas essas coisas. Então, o seu alicerce precisa dessas convicções. O seu alicerce precisa de certeza, um objetivo de vida que está ligado, totalmente ligado à eternidade, e se apegar na pessoa, se apegar em Jesus, se apegar naquilo que é correto. Eu não tenho certeza que esse vídeo, além de te abençoar, vai abençoar uma série de pessoas, porque infelizmente a história do jovem rico acabou aí. A gente vê alguém que conheceu Jesus e se perguntasse para ele: você conheceu Jesus? Ele vai dizer: conheço, não sei, Jesus é moreno, é alto, tem cabelo caracolado, eu não sei como é que você figura Jesus, como é que você imagina Jesus, mas esse jovem podia falar que por aparência ele sabia quem Jesus era. Mas se perguntasse: e aonde Jesus está agora? Aí ele diria: eu não sei. Ele foi para lá e eu decidi vir para cá. E quando nós temos a oportunidade desse encontro transformador, nós temos essa oportunidade porque o Senhor está nos chamando para viver na sua presença, e aonde Ele estiver, nós estarmos com Ele, e aonde nós estivermos, Ele estar conosco. Tá bom? Não permita com que alguém venha perder a salvação, a possibilidade da vida eterna, da vida com Deus, porque ela está apegada naquilo que é errado. Mas mande essa mensagem para essa pessoa. Se você não quiser mandar o vídeo, assista o vídeo e pregue essa mensagem para outra pessoa. Mas o importante é que essas pessoas possam conhecer e viver o propósito de Deus, tá bom? Deus te abençoe, fica na paz, entra lá no nosso Instagram, segue a gente. Eu tenho certeza que tudo que você fizer pela De Volta à Vida, você estará abençoando muitas pessoas, famílias, mulheres, filhos. Muitas pessoas serão abençoadas pela sua vida. Fica com Deus, fica na paz. Semana que vem a gente está junto.